Fala galera, beleza? Bom, estou aqui, quem não me conhece, sou o professor Ronaldo Silva, do Espaço Campus, Estúdio Aulas. Hoje não deu para ir lá gravar junto com o pessoal, ao vivo com vocês, mas eu fiquei de mandar esse vídeo aqui para o pessoal lá reproduzir para vocês, correção das provas. Vou começar aqui com a correção da prova de analista, ok? Vou começar falando enunciado aqui das questões, né? Porque a ordem das questões ela se modifica. Já adianto que a prova de língua portuguesa não foi das mais fáceis. Cobraram algumas coisas assim bem anormais, considerando o CESP, a banca Sebrasp. Bom, questão número 1. Questão número 1 que eu tenho aqui começa assim. O texto classifica-se como um poema em prosa, dada a predominância de um olhar lírico sobre o tema e da linguagem figurada. Eu me lembro que quando eu fiz letras na UNB, tinha um professor lá que ele era pesquisador dessa área, né? Acredita que a mão dele está aqui, porque a gente vê claramente que é um conteúdo não muito comum, né? Esse professor se chama, eu nem sei se está na UNB ainda, mas se chama Leandro Donizete. De aula de literatura para mim, e ele gostava muito dessa questão de poema em prosa, a poesia em prosa, então eu gostava muito desses conteúdos. Não é algo que eu nunca vi em prova da UNB. Mas o que vem a ser o que eles falam aqui, um poema em prosa? Tem características de poema, ou seja, características de ser lírico, de figuras de linguagem, de não ser aquele texto em prosa normal, né? Escrito em parágrafos de assuntos mais concretos, mas texto que expressa sentimentos, emoções, típico da literatura. Texto típico da poesia. E é o que o texto fala aqui, né? De sentimentos, é uma estrutura extremamente figurada. Começa falando de impressões sensoriais do próprio autor, né? Do próprio eu lírico aqui, do próprio autor. Então acredito que o CESP vai divulgar esse item 1 como certo, ok? O 2. Pode-se inferir da ausência de aspas do estilo característico do texto que a passagem. Não esqueça os 2 pacotes de leite, até a partir do qual a vida vem da vida. É uma extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por Francis Crick a seu filho. Eu considerei este item aqui certo também, porque tem um trecho que vem com aspas, né? Que aí é a reprodução da fala mesmo. Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo. Daí a autora continua, não esqueça os 2 pacotes de leite. Ou seja, aí já sem aspas, que é a imaginação do autor do texto. Então, considero que esse item vai ser divulgado como certo. 3. A forma verbal termine, que denota uma ação incerta? Sim. É o quê? É o presente subjuntivo. O subjuntivo é o quê? Hipótese, dúvida, possibilidade, não certeza. Certeza é um modo indicativo, ação certa. Incerteza ou irreal foi empregado para indicar que a carta que Crick escreveu ao seu filho, na realidade, não se encerra com as palavras muito amor, papai, aqui nas linhas 5 e linha 6. Olha só, diz aqui, ó, novo modelo de estrutura ácido desoxiborronucleico, umas cartas que terminem com muito amor, papai. Daí já entra com Francis Crick. Então a gente infere o contrário. A gente infere que a carta termina assim, aqui fala, foi empregado para indicar que a carta que Crick escreveu ao seu filho, na realidade, não se encerra com as palavras muito amor, papai. Não. Inclusive, esse trecho muito amor, papai está até entre aspas. Então, a gente infere que sim, uma carta que termine é porque é uma outra carta que nós façamos. Por isso que usou o presente do subjuntivo. Mas essas aspas aí a gente infere que é o final da carta do Francis Crick. Ou seja, o item 3 está errado. Fala aqui que não se encerra, e a ideia é que se encerra. Item 3 errado. Item 4 agora, substituição da expressão. E olha que eu moro bem no meio das montanhas, por embora eu more
entre montanhas, manteria a coerência do trecho no qual se insere, mas alteraria seu nível de formalidade. Alteração é o nível de formalidade, nenhuma dúvida. Realmente altera porque, embora eu more entre as montanhas, é um português mais formal, bem menos coloquial do que dizer. E olha que eu moro bem no meio das montanhas. Alguém poderia ficar na dúvida, bem no meio das montanhas não é entre montanhas, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas quando eu digo, e olha que eu moro no meio de montanhas, não significa que é exatamente no meio, ou seja, considero que esse item 4 está certo, ok? Questão 5, o vocábulo se, linha 27, questão 5, o vocábulo os, linha 27, remete a sinônimos, linha 26. Diz aqui na linha 26, todos esses, um pouquinho antes, na linha 25, todos esses conceitos têm os seus sinônimos. E aí depois, e os do resto das palavras você acha, ou seja, os sinônimos do restante das palavras, porque essa aí, ácido desoxirribonucleico, mesma coisa que DNA explica, porque não é palavra simples. Ou seja, esse item também está certo, item 5. De coesão. Item 6. Substituição da expressão olhei com mais atenção por atentei-me para manter o sentido original, o sentido geral e a correção gramatical do trecho. Sim, quem se atenta para algo. Tá certo aí a parte da regência, considera que esse item aí também é correto. É porque é uma frase que fica uma frase estranha, né? A frase fica assim, ó. Cadê? Linha 30. Olhei com mais atenção o desenho. Essa linha 30. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura. Atentei-me para o desenho da estrutura. Não é tão estranha, não. Mas, enfim, 6 está certo também. Essa é a substituição da expressão. Próximo texto... Demais questões. Próximo texto do Lima Barreto. Também texto literário. Bom, 7. A ideia principal do último parágrafo do texto é de que as mulheres não deveriam ser penalizadas em razão das decisões que tomam a respeito de seus sentimentos. Não. O último parágrafo, o tópico frasal deste parágrafo, que é o que indica a ideia principal, é esta aqui, ó. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a insanidade de generalizar a eternidade do amor. Ou seja, é a eternidade do amor. Não as decisões que as mulheres tomam. 7 errado. 8. Vocábulo valentona, linha 27, foi empregado em referência à mulher. Não, é referência ao homem. Quando ele fala lá, esse obsoleto domínio à valentona do homem, a forma valente, por isso que é a valentona, mas não é a mulher, não. Não é a mulher que é valente, não. É o noivo que mata a mulher, de acordo com o texto. Ou seja, o 8 também está errado. 7 errado, 8 errado, 9. Vocábulo C recebe a mesma classificação em se julgam e se castigam. Não, errado. Se castigam é bem claro, bem tranquilo. Linha 21. Como é que então que se castigam as moças? Ou seja, que as moças são castigadas. Esse C é a partícula passivadora. E o C da linha 6, eles se julgam com direito, ou seja, é pronome reflexivo. Eles julgam a si mesmos com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo. Ok? É pronome reflexivo aí. Cada um julga a si mesmo. Ou seja, a questão 9 está errado, fala que é a mesma classificação, não, diferentes classificações. 10. Caso se isolasse por vírgulas o trecho que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, seria pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Achei essa questão muito bacana, porque não é o normal que eles perguntam, mas veja só, esse rapaz que eu estou restringindo, estou especificando, dizendo, aí é um rapaz que eu não conheço, porque eu preciso restringir para o leitor. Agora, esse rapaz, que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da revivência. Ou seja,
Aí é exatamente o que eles dizem, o que o item diz aqui, ó. Seria pertinente inferir, a inferência é uma possibilidade, viu? Algo que eu posso entender a partir do texto. Inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Perfeito. Acho que dificilmente a banca vai marcar esse item como errado, viu? Item certo. 11. Feitos os devidos ajustes de pontuação retirada do trecho, eles não manteriam o sentido geral do texto, porém reduziria a ênfase com a qual o autor se refere à crueldade dos noivos assassinos, linhas 9 e 10. Vejo que é sobre os noivos assassinos, sim, ó. Enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que há de mais sagrado no outro ente, de pistola na mão, o ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, nem estabelecem alternativa a bolso à vida. Eles não, matam logo. Eles não se referem a tais passionais, que se refere a noivos assassinos. Então, assim, não é diretamente, mas o autor se refere à crueldade dos noivos assassinos. É o que eu tenho dito, é ideia. Se for o mesmo termo, não precisa ser diretamente, né? Apesar de que a banca pode até forçar a barra para dizer que esse tem errado, mas acho muito difícil. Eu chutaria, né, esse item aqui, 11, como certo. 12. O autor emprega a expressão de resto para referir-se a outros homens além dos maridos que matam as esposas adúlteras, dos noivos que matam as ex-noivas, linha 17. Não. Fala aqui, ó. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. Ou seja, o que eu posso entender disso, como eu posso concluir de resto, e aí? Essa ideia de conclusão. De resto, o que mais eu posso falar? Ou seja, não se refere a outras pessoas. O restante, tirando os noivos assassinos e os ladrões, os demais criminosos. Não tem nada a ver. Ou seja, o item 12 está errado. 13. Mantendo assim a correção gramatical e os sentidos originais do texto, forma verbal desejo poderia ser substituída por... Só um minutinho aqui. Cadê a questão? Aqui não imprimiu direitinho. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, forma verbal desejo pode ser substituída por aspirar. Aspirar no sentido de almejar é aspirar a algo. Beleza, parte gramatical, ok. Só fica estranho, né? Muita gente acha estranho. Vamos lá o texto, ó. Quem quer casar, deseje que a sua futura mulher tenha. Quem quer casar, aspire a que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal. Então, deseje por aspire, tempo verbal é o mesmo. E o problema é essa preposição, a que, as pessoas acham estranho, mas é a regência correta do verbo aspirar. Se tem 13, provável que será certo.